Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é a vereadora Guida Calisto. Ela que está no primeiro mandato e é a presidente da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara. É membro da Comissão da Mulher, de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, da Comissão Especial de Honraria. Até o dia desta gravação, a parlamentar já protocolou 45 indicações, 15 moções, 14 projetos e 152 requerimentos. Guida Calisto, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa e que análise que você faz do trabalho realizado até aqui, quando eu falo desses números, das comissões. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Olá a você e também a todos que assistem à TV Câmara. A avaliação, balanço que eu faço é um balanço assim, de muito trabalho positivo. Embora muitas vezes nós ficamos frustrados ou frustradas diante da imensidão de trabalho que nós temos, né, de demandas que chegam até nós e que muitas delas a gente não consegue dar encaminhamento, até por conta de várias limitações, quando nós não conhecemos de fato o papel de um vereador, o papel de um parlamentar, a gente tem determinadas expectativas e quando a gente se depara aqui a gente vê que tem muita limitação, né? Então, mas de qualquer forma eu vejo isso muito positivo, né, a nossa atuação. Nós temos tentado responder a todas as demandas, acompanhar todas, mas é muita coisa, né, numa cidade como a nossa, né, gigantesca como a nossa. E é importante essa sua resposta, porque muitas vezes quem está nos acompanhando tem uma grande expectativa, começa a escrever para você, quer que vocês resolvam os problemas e muitas vezes vocês não podem criar projetos porque tem vício de iniciativa, é o executivo, não pode dar gasto para o executivo. Então essa é um pouco dessa frustração sua. Às vezes quem está nos acompanhando não consegue entender este papel. Fala, poxa, mas eu mandei mensagem para o vereador, ele não conseguiu resolver. Então, existe de fato isso, né? Esse papel de fiscalização, de fazer uma indicação para o executivo. Quando eu falo sobre isso, um requerimento, pedindo informações ao executivo, vocês têm as ferramentas parlamentares para tentar resolver problemas, mas que muitas vezes foge do alcance do vereador. Sim, não é da nossa competência, como nós costumamos dizer. As pessoas precisam saber que o vereador, o papel assim clássico, né, vamos dizer assim, né, seria fiscalizar e apresentar projetos de lei, fiscalizar o executivo, né, apresentar projetos de lei, fiscalizar o orçamento. É óbvio que a gente faz muito mais que isso. A gente faz toda a nossa discussão, debate, nossa intervenção política sobre os projetos da cidade, a gente discute a cidade como um todo. Eu não sou adepta daquela vereadora que está somente numa região, somente num território. Eu quero entender a cidade como um todo, porque eu sou uma vereadora da cidade, né? Então eu tenho que entender a cidade como um todo. Agora, tem determinadas áreas que é de competência somente do executivo. Eu sou uma vereadora de oposição, isso fica mais dificultado ainda, né? Os acessos a determinados projetos, a determinadas decisões, mas de fato a gente tem pautado o nosso mandato para ser um mandato combativo, um mandato que discute a cidade, que provoca o executivo e que fiscaliza o executivo de fato. Sobre essa fiscalização e sobre este trabalho do todo. Vamos começar falando então sobre educação, porque a senhora enviou e protocolou ofícios às diretorias de ensino leste e oeste aqui da cidade de Campinas, que são responsáveis pelas escolas estaduais do município, questionando atraso no pagamento a funcionários terceirizados. Como que chegou esta denúncia e conta um pouquinho sobre este papel, sobre esse ofício. Bom, Gabriel, essa denúncia chega para nós por via das trabalhadoras terceirizadas, principalmente da limpeza. São trabalhadoras que atuam nas escolas estaduais, né, especificamente esse ofício, são de escolas estaduais, mas que são do município, que atendem alunos da cidade de Campinas. Então, por mais que eu seja uma vereadora do município, eu tenho que intervir também nessas questões, porque a escola é do estado, é de competência do estado, mas ela está no município, né? É no município que as coisas acontecem. Então, eu fiz esse requerimento junto à delegacia, à diretoria de ensino. A diretoria de ensino questionando o não pagamento, porque veja, uma aula não tem como acontecer se não tiver limpeza, se não tiver
a alimentação escolar, se não tiver a administração escolar, se não tiver a gestão. A gente pensa muito na figura do professor, mas o professor não consegue dar uma aula só ele. Então, não é somente ele que está envolvido ali no processo de ensino. Nós temos várias outras categorias, vários outros trabalhadores que estão envolvidos e precisam ser respeitados. A gente está falando de trabalhadoras mulheres, que na sua ampla maioria são mulheres pobres, que ganham um salário muito reduzido, são salário mínimo aí, e que é inadmissível que não elas estejam aí numa condição sem receber salário. Então, o governo do estado tem que fiscalizar, ele também é responsável solidário nessa questão. Então, nós fizemos esse requerimento questionando a Secretaria Estadual, né, mas via aqui a Diretoria de Ensino, para saber se ela estava fiscalizando e quando que vai resolver a questão, porque não dá para os alunos ficarem com uma aula prejudicada ou sem aula, porque não se tem trabalhadores ali sendo respeitados nos seus direitos. Pagamento, gente, pagamento é salário, salário é comida. Exatamente. É importante tocar neste assunto porque a gente sabe que a educação ela é essencial para a formação do cidadão, ela enriquece uma sociedade e este não pagamento ele acaba atrapalhando todo o processo dentro de uma escola, né? Com certeza. Isso é muito sério para nós, né? Não tem como se ter aula com qualidade, se a gente não tem todos os trabalhadores ali envolvidos no processo político-pedagógico da escola. Então, é inadmissível que nós tenhamos trabalhadores que não estão sendo respeitados nos seus direitos. E após este ofício, você recebeu uma resposta, conseguiu normalizar a situação para essas funcionárias? Sim, a resposta que nós recebemos era que em breve se estaria resolvendo a questão e que eles estariam mantendo o nosso mandato informado sobre os próximos passos. Mas tudo consta que foi regularizada a situação. Tá. Vereadora, por falar em terceirização, a senhora questionou a prefeitura sobre o estado de unidades educacionais que foram devolvidas ao município após uma terceirização. A denúncia era de sumiço de materiais? Sim. Nós recebemos, quando eu assumi a Comissão de Educação aqui na Câmara Municipal, nós reunimos um coletivo de professores, educadores e pessoal que milita na área da educação, né? E que me trouxe essa demanda. Então, para quem não sabe, nós temos aqui um processo de parte das 6, né, de escolas de educação infantil, que são organizadas, elas são da prefeitura, do ponto de vista do prédio e do custo, mas quem faz a gestão com os trabalhadores acaba sendo uma entidade terceirizada. E uma dessas escolas, uma dessas 6, que é lá na região do Campo Grande, lá no bairro Novo Mundo, ela tinha sido devolvida para a prefeitura, por conta de diversos problemas que se teve com essa entidade que fazia a gestão ali do espaço. Quando esses profissionais assumiram, entraram na SEI, no prédio, que era um prédio novo, lindo, né? Ficaram assim horrorizados, porque nem torneira se tinha. Arrancaram torneira, chuveiro, arrancaram portas. Assim, deixaram o negócio, né, totalmente depredado, assim, né? Só faltou isso, mas tiraram todos os materiais, todos os pertences ali que foi destinado para aquela escola com gasto público, com recursos públicos. Ou seja, era para aquela entidade que estava fazendo a gestão, a administração, cuidar, zelar daquele prédio enquanto estava explorando uma atividade ali. E pelo contrário, quando devolve para a prefeitura, eles tiraram tudo, só faltou tirar o chão. Enfim, foi uma coisa muito, muito ruim. Então, nós fizemos um requerimento para saber de fato o que aconteceu. A prefeitura, ela responde, né, assim, com um certo receio de dar publicidade à questão, porque mais uma vez fica comprovado o erro disso. Nós temos condições, tanto do ponto de vista econômico da folha de pagamento, como também do ponto de vista profissional, dessas entidades, esses espaços, né, dessas 6, serem da administração direta da prefeitura e não ficar colocando na mão de entidades, porque as entidades elas têm outros interesses, que muitas vezes não é o interesse da educação pública de qualidade. Muitas vezes é interesses econômicos, muitas vezes é interesses inclusive de disseminar as suas posições ideológicas, religiosas. E a educação tem que ser laica, a educação tem que ser pública, tem que ser de qualidade para todos. A gente não pode fazer esse direcionamento. Então, por conta disso, nós fizemos esse requerimento questionando. E toda vez que tiver esse tipo de denúncia, a gente vai estar em cima. E a gente também tenta a todo momento fiscalizar essas escolas que estão na mão dessas entidades.
E essa ceia especificamente era um local só ou isso foi encontrado em outras também aqui pelo município? Bom, houve pouquíssimos retornos de ceias para a prefeitura, acho que foi 2 ou 3, a prefeitura nem deu destaque para isso, né? Acho que para justamente não chamar tanto a atenção, né, dessa questão, mas foi somente nessa que a gente verificou essa situação. Vereadora, a gente continua falando aqui sobre educação, porque a senhora é a presidente da Comissão de Educação e Esporte. Você presidiu uma reunião que abordou o tema educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que recentemente completou 33 anos. Como que a senhora analisa a implementação efetiva dos princípios da ECA na educação? A gente acho que ainda tem que avançar muito, né? Tanto do ponto de vista dos direitos das crianças e que o poder público garanta esses direitos, mas também dessa relação com a educação. Eu acho que, por mais que a educação, e principalmente do município de Campinas, que é uma educação que eu posso dizer sim de excelência, mas ainda nós precisamos avançar nessa intersecção com a área, com a pauta de defesa dos direitos da criança e do adolescente. A gente percebe que existe uma pouca discussão ainda, por exemplo, de um departamento que é o Conselho Tutelar, que é um espaço que faz a defesa, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, principalmente aqueles que estão em situação de violência, situação de vulnerabilidade, situação de risco. Eu acho que ainda falta muito para nós, educadores, nos aproximarmos mais dessa agenda. O Conselho Tutelar Municipal tem feito um acompanhamento bastante importante do ponto de vista das vagas nas creches, mas a gente ainda percebe que pouco nós nos conversamos enquanto educação, enquanto Conselho Tutelar. Que, por um lado, a gente faz, sim, a defesa que todas as nossas crianças do município estejam matriculadas, porque é um direito dela, um direito dessa criança, né, porque a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Por ser educação básica, é direito, é constitucional, a criança tem que estar lá, independente se a mãe está trabalhando ou não, porque a gente tem no imaginário, né, da consciência social, pensando que creche é somente para a mãe que trabalha. Não, não é. É direito das nossas crianças. Mas, ao mesmo tempo, não acontece muitas vezes esse diálogo mais próximo entre a educação e os setores aqui da assistência social, os setores de defesa das nossas crianças. E a gente acha que é importante afunilar isso, é importante que nós estejamos mais próximos. Porque a mesma criança que a gente atende na creche é a mesma criança que vai para o centro de saúde, é a mesma que muitas vezes vai para o conselho tutelar. Então, é essa criança que a gente precisa atender na sua integralidade de direitos e necessidades. Você entende que para a sociedade este assunto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda está muito afastado da escola? Isso só aparece quando tem algum problema. Você fala, aí o ECA ele se dá conta. Está muito afastado, Gabriel, da sociedade. E veja, tem pontos ali extremamente importantes. A gente a gente precisa enfrentar, por exemplo, né, no campo também das posições sociais, quando o ECA fala que a criança tem direito à escola, direito a brincar e que criança tem que ser protegida do trabalho infantil. Muitos acham que colocar uma criança, um adolescente de 14 anos para trabalhar vai estar tirando ele de uma situação de crime. Mas veja, isso não acontece, por exemplo, com os filhos da classe social rica, né? Os filhos, né, de um rico, de uma família de classe média alta, muitas vezes eles têm os direitos resguardados, eles podem ter acesso, né, a espaços de educação, de lazer, de cultura, e o filho do pobre não tem. Então, o estatuto, de fato, ele é um instrumento jurídico de muita importância, de muita luta social que se teve, muito relevante para resguardar os direitos das nossas crianças. Se não fosse o estatuto, nós ainda teríamos a violência doméstica contra as crianças muito maior. O estatuto, ele inibe, é um instrumento que inibe muito, né, esse ponto violento e de opressão contra os nossos adolescentes. Mas a gente precisa avançar, tanto nessa parceria com os demais setores, saúde e educação, mas também nós precisamos avançar e dialogar com a população que esse instrumento é um importante instrumento e que os nossos adolescentes são seres e sujeitos de direitos.
e não podem ser assim precarizados, vulnerabilizados e violentados. Na sua resposta, quando você fala desse direito das crianças às creches, hoje o município ele tem uma fila, tem muitas crianças que não estão inseridas neste contexto. Esse panorama te preocupa? Me preocupa e mais, olha só o que me preocupa também. O poder público, o prefeito anda anunciando aos 4 ventos da cidade que ele vai fazer 16 novas creches para atender essa demanda toda. Nós já fizemos um requerimento, inclusive, para saber os endereços desses locais, que a gente já tem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mapear onde que é, porque veja, não basta eu fazer somente 16 novas escolas. Vai ser feita uma escola a mais, por exemplo, no Parque Itajaí, que é a creche de onde eu venho. Só que lá já tem 2 creches, aí ele vai fazer mais uma. Só que tem locais, por exemplo, Satélite Íris, que é uma região gigantesca ali do Campo Grande, que tem uma demanda enorme de vaga, lá não vai ser feita nenhuma. Eu vou citar um outro território, a região sul. Região sul, para quem não sabe, ela é gigantesca, né? Ela vem desde aqui, próximo da Câmara, até lá o eixo das Santos Dumont, Campo Belo, São Domingos, aquela região. Lá, pelo que me parece, vai ser feito somente uma. Lá só tem 2 atendendo, e lá na ponta. E vai ser feita uma no Jardim Fernanda e uma aqui no Jardim do Lago 2. Ou seja, é uma região muito grande, que tem uma deficiência de equipamento público, principalmente de creche, gigantesca. E aí, veja, aí outra coisa, muitos aí falam, olha, tá bom, mas eles podem transportar. O ECA proíbe isso, ficar levando crianças transportando numa extensão muito grande, né, de distância, porque isso coloca em risco também. Porque veja, uma criança que vai no ônibus, chega na escola, não chega acompanhada dos pais. Os educadores, quando recebem essas crianças, não sabem como que está essa criança, como é que ela passou a noite. Se essa criança, por exemplo, foi vítima de violência, a gente não sabe onde aconteceu essa violência, se foi no trajeto, se foi em casa. Então, assim, são questões que muita gente fala, vocês estão vendo pelo em ovo. Não é. São questões preocupantes mesmo. Vereadora, a gente segue falando sobre o trabalho da Comissão de Educação e Esporte. Selecionei alguns temas aqui que vocês abordaram ao longo deste ano. Vocês tiveram uma palestra, um ato nacional em defesa do ensino público, os diálogos da carreira de monitoras e agentes da educação infantil de Campinas para o Brasil, violência nas escolas, a docência na educação infantil e os desafios educacionais na atualidade. Como é que foi o trabalho? Porque violência foi um assunto bastante discutido esse ano. A questão das monitoras que vieram até aqui ao plenário, participaram desta palestra. Como é que foi o trabalho dessa comissão esse ano? Olha, muita coisa, né? Nós fizemos várias reuniões da Comissão de Educação, falamos sobre educação pública como um todo, foi um ato nacional organizado pelos educadores brasileiros em Brasília, agora em agosto, né, que se teve dia 9, acho que foi isso a data. Nós fizemos essa reunião para debater um pouco esse tema e para falar sobre os grandes temas envolvidos à educação. Então, a gente convidou professores do Estado, que vieram debater a política do Estado como um todo, então debateram sobre as questões, a rejeição do governador Tarcísio em assinar o convênio junto ao MEC, né, do Plano Nacional de Livro Didático. E por que ele fez isso? Houve uma crítica gigantesca, porque ele estava apostando que todos os alunos tenham acesso à internet. A gente sabe que não é verdade. Muitos alunos têm acesso, e ter acesso a redes sociais não é ter acesso à internet. A gente precisa garantir que os nossos alunos tenham condições de fazer pesquisa, né, de acessar os conteúdos programáticos. Teve a discussão também sobre a base curricular do novo ensino médio, que faz todo um enfraquecimento em disciplinas que apontam para reflexão, que apontam para discussões sociais importantes no nosso país, né, e reduz toda a grade curricular, né, do ensino médio. Então, essa comissão foi para discutir esses temas e foi muito bacana. Quem puder assistir, está inclusive gravado, né, na página, acho que do
O YouTube é youtube.com/TV Câmara Campinas, ou entra no site do YouTube, digita lá TV Câmara Campinas. Você tem duas opções, ou na aba do ao vivo ou na aba de vídeos, digita lá Comissão de Educação e Esporte e você assiste todas essas reuniões. Todas essas reuniões. Então essa reunião foi muito importante, eu gostei bastante. Nós discutimos vários temas, o tema do eixo da educação de jovens e adultos. Foi muito bacana. Uma outra reunião que nós fizemos foi sobre a comissão, foi sobre o debate da carreira das monitoras de educação infantil. Eu sou monitora de educação infantil. Nós lutamos pela carreira para que tenha um reconhecimento do trabalho docente dessas profissionais. Por quê? Nós estamos na educação infantil. Como eu disse, a educação infantil é uma etapa especializada da educação básica. A Prefeitura de Campinas e muitas prefeituras do Brasil todo descumprem a LDB, porque quem está na sala de aula atendendo os alunos tem que ser revestido do reconhecimento do trabalho docente. E essas profissionais não são. A sua ampla maioria são mulheres que já têm pedagogia, já têm mestrado em educação. Eu não tenho pedagogia, tá, gente? Então eu não seria reconhecida aí. Eu sou advogada. Mas nós fazemos a luta porque a gente entende que precisamos qualificar cada vez mais a educação infantil como um espaço de educação de direito das nossas crianças, em ter direito ao acesso a uma educação de qualidade. Nós fomos até o MEC, inclusive, ao Ministério da Educação, debater essa agenda. A coordenadora de educação infantil, Rita Coelho, professora Rita Coelho, do MEC, esteve aqui em Campinas, participou de uma atividade da formação de um curso que vai tratar especificamente sobre educação e educação infantil, sobre a formação, porque a academia não dá conta de formar professores de 0 a 3, né? Eles dão conta de 3 para cima, mas o que dá conta é a atuação do dia a dia, né? Todo ano, a gente até lembra, todo ano sempre chega nas escolas professoras que falam assim para as monitoras ou agentes de educação infantil: olha, eu não tenho formação nessa área, eu não sei como lidar com os pequenos, que é a primeira infância, né? Então, eu gostaria que vocês me ensinassem. Ou seja, essa é uma atuação que é forjada ali na atuação desse profissional. Então, nós fazemos essa educação, a gente está bastante contente porque essa comissão está avançando muito. Tem uma comissão que discute junto à Prefeitura Municipal de Campinas, está fazendo a discussão de carreira e me parece que nós estamos avançando. Aí talvez teremos novidades importantes para o ano que vem, né, no reconhecimento da luta dessas profissionais. Esse é um ponto. Qual mais ponto que você falou? Não, eu acho que foram esses, os desafios educacionais na atualidade, violência nas escolas. Violência nas escolas, nós tivemos também uma reunião muito bacana, né? E eu também convido as pessoas a assistirem, especialistas que vieram debater conosco aqui. Leonardo Sacramento, teve uma professora também muito renomada, gente, eu esqueci agora o nome dela. Também uma pessoa que tem competência na área, que tem um estudo falando sobre violência nas escolas. Tivemos um debate riquíssimo sobre todo, né, esse momento histórico que a gente passou, né, de invasão nas escolas aí e assassinato das nossas crianças. Nós debatemos, foi muito importante, é um rico material. Eu fico muito feliz pelo nosso mandato estar propiciando esses debates importantes, porque eu acho que são temas bastante relevantes para a cidade. E certamente neste segundo semestre a TV Câmara Campinas continua acompanhando as reuniões da Comissão de Educação e Esporte. A vereadora Guida Calixto está participando aqui do Em Pauta, a gente está repercutindo o trabalho realizado pela parlamentar. A senhora protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura em relação à existência de políticas de combate ao assédio moral de servidores da Prefeitura. Chegou ao seu gabinete relatos de assédio? Sim, Gabriel. Eu tenho recebido recorrentemente, né, denúncias de assédio moral, e isso em todas as áreas da Prefeitura. Eu estou acompanhando agora 2 muito sério, que está sendo um assédio coletivo, né, do ponto de vista da gestora de uma SEI, de uma unidade de educação infantil, que assedia os profissionais como um todo. Então, assim, não é um profissional que veio falando de um caso, né, isolado ou de uma questão com ele, não é. É todo mesmo uma situação organizacional, né, da gestão, que não é uma gestão democrática, que assedia, que não confia nos seus profissionais, que isola os seus profissionais, né, que muitas vezes se utiliza de um instrumento de aliança com os pais para isolar, né, os profissionais. Eu tenho acompanhado isso. E tem também casos como da Guarda Municipal,
né, principalmente mulheres trabalhadoras da segurança pública, da Guarda Municipal, que têm sofrido muito. Nós estamos acompanhando isso. Eu fui, inclusive, ao MPT, né, dialogar lá na promotoria com a procuradora, né, do Ministério Público, e lá nós tivemos assim uma orientação muito importante nesse ponto de vista sobre como que a gente pode combater e apoiar também a administração pública que não apresenta nada nesse sentido, como que nós podemos apoiar também, apresentar projetos aqui nessa casa de acompanhamento. A gente está bastante empenhado nisso. Nós fizemos também reunião com a própria Secretaria Municipal de Educação, né, com o secretário adjunto, que se propôs a apresentar um programa, um projeto de formação com seus gestores para poder, enfim, combater esse tipo de prática. Tem um elemento, Gabriel, que muitas vezes acontece no serviço público, porque assim, existe uma ação da gestão central deliberada do ponto de vista de precarizar as relações. Então a gente sabe que tem pouco profissional para trabalhar, que as condições são precárias, né, e que a demanda é muito grande. E aí, os gestores, ao invés de tentar com a equipe resolver, entender que a equipe não é inimiga, resolve colocar essa carga de frustração, de pressão na equipe. Então, assim, ao invés da gestão se entender que ela também é uma trabalhadora, né? Ela não está fora desse contexto, ela é uma trabalhadora. Então, ela tem que estar do lado da equipe dela para poder conduzir. É óbvio, ninguém está falando aqui de passar a mão para trabalhador que não trabalha, que não cumpre, né, a sua jornada, que não cumpre as suas obrigações da sua função. Ninguém está falando disso. Agora, ficar numa linha de perseguição, isso é inadmissível. A gente vê que o assédio moral, tanto do ponto de vista da hierarquia, como também organizacional, são temas muito relevantes que têm sido muito debatidos na nossa sociedade, inclusive em espaços do próprio Poder Judiciário. A gente tem visto um número gigantesco de trabalhadores que se suicidam, vítimas de assédio moral que reclamam. Só para a gente ter uma ideia, na segurança pública do estado de São Paulo, não se relatam muito, assim, não se divulgam muito, né? Mas nós sabemos, nós estamos acompanhando isso. Tem muitos profissionais da segurança pública que se suicidam, tem muitos profissionais da segurança pública que vão, inclusive, que matam o seu superior, porque eles estão ali, né, com acesso às armas e matam os seus superiores nesse processo de assédio. Então, a gente precisa combater isso. Muitos afastados também, né? Muito comum a gente acompanhar reportagens deste tipo. Vereadora, para a gente poder encerrar por falar em denúncia, a senhora questionou o Executivo sobre o não pagamento de horas extras já realizadas a trabalhadores da educação. Nossa, Gabriel, esse tá sendo um tema que até hoje a gente está tentando tratar e resolver. O que aconteceu? A Prefeitura Municipal de Campinas soltou uma normativa geral sobre a questão das horas extras, regulamentando como se faz horas extras, né? É fato que existe muita hora extras em determinados setores, mas existe por quê? Porque a Prefeitura não faz concurso público, muitas vezes, e a Prefeitura não tem um mecanismo de fazer, substituir as ausências temporárias. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acabo ocasionando uma ausência temporária na Prefeitura. Eu sou monitora, tenho o meu cargo, estou afastada para cumprir a tarefa parlamentar, então o meu cargo está lá na escola, né, numa ausência temporária. Só que as crianças precisam ser atendidas, sim, certo? Não dá para, na área da educação e da saúde, por exemplo, cumprir esse regramento geral. Ou seja, que só pode fazer 2 horas por dia, porque a lei federal fala isso mesmo, né? Que só pode fazer 2 horas por dia de horas extras e tal. Então, essa normativa não dá para atingir a educação, e principalmente porque a Prefeitura não tem um recurso, um instrumento para poder cobrir essas ausências temporárias. Se tivesse, daria para cumprir essa normativa. Como não tem, principalmente educação e saúde, então precisa que os profissionais que já estão lá, que já trabalham no período da manhã, eles fiquem também no período da tarde para atender principalmente as creches, as escolas, porque isso aconteceu bastante nas escolas.
O que aconteceu? Muitas das profissionais, principalmente monitores de educação infantil, fizeram horas extras e não foram pagas, porque foram submetidas à normativa. Ou seja, só poderia fazer um tanto X de horas mensais, elas extrapolaram, é óbvio, porque precisava atender a criança, não dá para eu falar assim para uma criança, olha, agora você fica aí, porque eu só posso fazer 2 horas de hora extra. Já deu meu horário. Você se vira aí, se você precisa comer, se você precisa tomar banho, se você precisa trocar, se você precisa participar das atividades, você fica aí, espera sua mãe, seu pai, não dá, né? Então, elas precisavam ficar ali, senão elas iam estar sendo, inclusive, acusadas, poderiam ser inquiridas ali por um processo de abandono. Isso não existe, gente, não tem como fazer isso, não, né? Não tem, é algo fora de qualquer possibilidade, né? E aí, elas foram feitas essas horas, e essas horas quando foram feitas, elas foram autorizadas para a Secretaria Municipal de Educação. Não foi ninguém fez horas extras, né, a revelia dessa orientação e dessa autorização. Bom, fizeram essas horas extras quando foram no dia do pagamento e não receberam. Fui até o secretário de Educação, adjunto, conversei, ele disse que de fato houve um erro, porque já havia uma conversa iniciada, que deveria sair inclusive uma normativa específica para a educação, porque de fato é isso, não dá para, por exemplo, um trabalhador do serviço público administrativo, ele pode ir embora e fazer o serviço amanhã. Porque o serviço é burocrático, dá para ter um tempo, tem um prazo. Agora as crianças não tem como você deixar amanhã você come. Não tem como, né? E aí, o que aconteceu? Então já tinha essa orientação, essa autorização, mas mesmo assim a folha de pagamento resolveu tratar a educação como tratou os demais serviços administrativos. Enfim, nós fomos para cima, nós fomos até a Secretaria de Educação, lá o secretário se prontificou, se comprometeu que isso vai ser resolvido, me parece que já está sendo resolvido, né, o pagamento disso, mas o que a gente precisa é resolver essa questão das ausências temporárias. Segundo o secretário disse que teve um apontamento do Tribunal de Contas, né, por conta dessas horas, dizendo que tinha muitas horas extras, de fato tem muitas horas extras, porque está faltando profissional. Porque não tem um servidor público contratado via concurso público, tem ausência, por mais que tenha, eles falaram para mim que teve muita contratação, tem. Mas a gente está falando de uma área da educação que muitos profissionais utilizam como área de passagem. Ficam somente um período e depois prestam concurso público na outra área. Por isso que a gente justifica a luta das monitoras. Que se a gente fecha a carreira, faz o reconhecimento dela, esses profissionais vão lá para ficar. Não vão lá somente por um período ali, até passar num outro concurso público de professor, como a gente tem visto bastante, né? Isso não aconteceu com os professores, porque os professores, eles são pagos com hora suplementar. Eles têm uma certa... Né, é um outro formato de pagamento que tem uma justificativa que pode ser feito. Já os profissionais de educação infantil, os monitores, por não ser reconhecidos como professores, tiveram essa limitação e esse problema. Ontem ainda, nós tivemos uma denúncia de uma escola lá no Jardim Capivari, que os pais estavam reunidos lá na frente, porque as crianças estão ainda nessa condição. Estão indo na parte da manhã, porque são crianças de creche, né? Elas entram às 7, elas ficam período integral e saem às 17 horas. E os pais estão sendo convocados a buscar as crianças no máximo meio-dia, porque não tem mais profissional para fazer horas extras. Enquanto não resolver essa questão, os pais vão ficar com dificuldade de ter os seus filhos atendidos. Vereadora Guida Calisto, infelizmente o nosso tempo se encerrou, ainda tinha para falar aqui das emendas impositivas, porque você demandou orçamento para as hortas de família viva, para a saúde mental da população LGBT, curso básico de Libras, atualização para a saúde da população negra, assistência social, cultura, meio ambiente, trabalho e renda, foi bem diversificado, então eu vou fazer um convite a você. Eu vou fazer um convite para uma próxima oportunidade, você retornar aqui ao nosso Em Pauta para a gente continuar falando sobre o trabalho que a senhora tem desenvolvido aqui. Olha, o convite já está aceito, sempre que vocês me convidarem, eu estou à disposição. É importante um espaço como esse, porque a gente divulga o trabalho, muitas vezes na tribuna, nas sessões, o tempo é curto, né? A gente tem só o comunicado de vereadores para falar, é curtíssimo, então um espaço como esse é muito importante para a gente divulgar o trabalho, né, nosso,
dos vereadores. Então, agradeço bastante a oportunidade e agradeço também aos trabalhadores da TV Câmara. Eu quero agradecer também você que está nos acompanhando pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.